E hoje aconteceu algo que pode tirar o sono de quem tem bitcoins e principalmente de quem tem altcoins. Quase ninguém está falando disso. Vou estar falando o que aconteceu hoje, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que teve um dia de leve queda, vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que não são muito legais para o Bitcoin neste momento. Vou estar atualizando também análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho aí embaixo para receber as notificações, deixar o like também aí embaixo para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo. E se você quer receber notificações, notícias importantes sobre o mercado de criptomoedas, não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam em primeira mão. No primeiro comentário fixado no topo dos comentários deste vídeo vai ter o link para você participar desse canal no Telegram, que é gratuito. E bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal, comentar sobre o que está acontecendo hoje, tá? Em termos de gráfico, nos últimos dias o Bitcoin está ficando preso aí nessa região entre 100 mil e 110 mil dólares. Não tem dado aí sinais de que vai passar muito além disso, tanto para cima quanto para baixo. Mas, meus amigos, nas últimas horas a coisa ficou meio ruim, tá? Bitcoin parece ter rompido aí nas últimas horas um topinho duplo para baixo, né? Um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo desse topo duplo, a gente vê alvo para ele lá na região de aproximadamente 105 mil dólares, 105.500 dólares, tá? Então, Bitcoin poderia cair aí um pouco mais de $1.000 aí nas próximas horas se as coisas continuarem como estão, se o Bitcoin realmente aqui perder essa região dos 106.800 dólares. Tá? Então, por enquanto, a situação de gráfico não está das mais legais. Tá? O Bitcoin está dando sinais aí de fraqueza. E, além disso, a gente não tem padrões aí muito claros nos últimos dias, mostrando aí algo muito diferente do Bitcoin entre 110 e 100 mil dólares. Mas, meus amigos, o que aconteceu hoje não foi nada bom, tá? A gente teve um dia aí com coisas aí muito sérias aparecendo. E apesar das notícias ruins, pessoal, hoje as bolsas americanas, o índice SP500, que é um dos principais, ele fechou na máxima histórica, meus amigos. O principal motivo aí dessa subida do SP500 hoje, fechando na máxima histórica, fazendo uma nova máxima histórica, o maior valor desde que ele é calculado em 1870 e tantos, foi que a gente tem sucesso aí, ou a gente tem sinalizações de sucesso nas negociações de acordo comercial entre China e Estados Unidos. Tem um acordo em andamento. Ontem o Trump falou que que o acordo está indo bem, que eles já estão fechando, tá? E a China sinalizou ali a facilitação da exportação de terras raras para os Estados Unidos e suspensão de tarifas, tá? Isso aí deixou o mercado animado. A União Europeia ontem também sinalizou aí um relaxamento aí das tarifas para tentar entrar em acordo com os Estados Unidos, e isso aí deixou os mercados animados hoje, que o mercado nem olhou para os dados de inflação, tá? Mas, meus amigos, a situação não foi das melhores, tá? A gente tem um sinal de alerta aí para o mercado, porque o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir se ele vai cortar ou não os juros veio acima do esperado, tá? A expectativa, pessoal, do mercado era que a inflação dos Estados Unidos hoje viesse em 2,6%, o núcleo do índice de preços PCI, que é o dado que o Fed mais observa. Antes, pessoal, para vocês terem uma ideia, ele estava 2,5, tá? Ele em abril tinha ficado 2,5. Revisaram para cima dados de inflação anteriores, ele subiu para 2,6. E, para piorar, o de maio também veio acima da expectativa. Então, na base anual, a inflação dos Estados Unidos, medida pelo núcleo do índice de preços PCI, que é o índice de preços ao consumidor, gastos com despesas pessoais, subiu para 2,7. Então, a gente está vendo uma aceleração do principal dado de inflação que o Fed olha para decidir o que ele faz com as taxas de juros, tá? E na minha visão, pessoal, esse dado aí reforçou algo que o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, vinha falando aí nos últimos tempos, tá? Que é que ele precisa manter cautela, ele não pode cortar os juros, ele provavelmente vai postergar esses cortes de juros. Talvez, eu acredito que a gente não vai ver corte de juros em julho, tá? Porque, meus amigos, mesmo num cenário de crescimento e renda mais fraco, se a gente tiver inflação subindo,
é complicado. O Fed corta os juros para estimular a economia e a inflação volta a subir. Então o mercado olhou isso daqui como um risco aí de que a gente tenha um aumento aí da inflação com recessão, o cenário conhecido como estagflação, tá? Que é o pior dos mundos aí em termos de economia. E a inflação, pessoal, que a gente vê que ela continua enraizada aí no sistema econômico dos Estados Unidos, né? E o Fed ele está preso aí, uh, e não tem como o Fed justificar um corte de juros com a inflação em 2,7%. A meta para ele, para esse número aqui, é 2%. Tá? Então isso não está nada legal. Tá? A gente vê aqui também, pessoal, que o índice cheio do PCI também veio acima, ele subiu também. Ele estava em 2,2 em abril e subiu para 2,3 no mês de maio. Tá? Isso aí mostra que não está legal, pessoal. A gente está aí com dados mostrando a inflação acelerando em maio, pode ser efeito das tarifas. Tá? E isso é preocupante, porque o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, já falou várias vezes que a expectativa deles é que as tarifas que foram implantadas para todas as importações dos Estados Unidos lá em abril, elas possam começar a fazer algum efeito agora nos próximos meses. Tá? Então, isso é preocupante, porque a gente está vendo aqui que realmente a inflação começou a subir. Os produtos começaram a chegar mais caros nos Estados Unidos e isso aí, no momento em que a economia está dando sinais aí de inflação, de enfraquecimento econômico. Tá? Lembrem-se que ontem a gente teve dados ali de revisão do PIB dos Estados Unidos que veio mais fraco do que o esperado. Tá? Isso aí é um sinal de que as coisas não estão muito legais. Né? A gente está tendo a economia enfraquecendo enquanto a gente tem aí também uma economia desacelerando. A gente tem inflação subindo e a economia desacelerando, tá? E na hora que saíram esses dados, o Bitcoin caiu um pouco, o mercado caiu um pouco, mas o tema do mercado hoje foi a questão ali dos acordos comerciais. Inclusive, pessoal, a gente também teve algumas notícias aí que não agradaram muito, né? A notícia do Canadá, o Donald Trump, aí ele anunciou o fim das negociações com o Canadá e ele ameaçou aumentar as tarifas contra o Canadá, né? E essa medida aí seria uma resposta ao imposto sobre serviços digitais que o novo primeiro-ministro do Canadá aplicou e que atinge empresas norte-americanas como as Big Techs, né? E isso aí fez com que o Donald Trump dissesse que nova taxa sobre produtos canadenses deve ser anunciado nos próximos 7 dias, tá? Ou seja, Trump voltando a falar de tarifas, né? Então a gente está num momento aí muito instável, inflação começando a aparecer agora. A gente tem aí todos os problemas que aconteceram nos últimos dias e agora também o Trump voltando aí a um tom mais agressivo aí contra quem não aceita os termos dele na negociação, né? Isso é preocupante porque qualquer coisa desse tipo pode acabar desestabilizando o mercado. E lembrando, pessoal, a gente não está falando de um mercado que está caindo há muitos dias. A gente está falando do mercado americano aqui, o S&P 500, nas máximas históricas. Bitcoin acima dos 100 mil dólares, quase também nas máximas históricas. Ou seja, está tudo em máxima histórica. Se a gente começar a ter sustos agora no mercado, quando você está na máxima histórica, o risco de você ter uma queda é muito maior do que quando o mercado está aí, já caiu muito. Tá? Depois que já caiu muito, chega uma hora que quem queria vender já vendeu e não tem mais gente para vender. Por isso que às vezes você tem um mercado que já caiu muito, começam a vir notícias ruins e ele não cai mais, porque já quem queria vender já vendeu. Agora, quando ele sobe muito e começam a aparecer notícias ruins, tá todo mundo muito comprado, o pessoal começa a realizar lucro, o mercado pode virar. Então a gente vai ter que prestar muita atenção nisso. Inclusive, pessoal, na próxima semana, né, a gente vai ter eventos aí importantes para o mercado. Tá? Depois dessa confusão toda de inflação acima do esperado, a gente vai ter na próxima terça-feira, dia 1º de julho, discurso do Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, e a gente vai ver aí o que ele vai falar em termos de inflação, o que ele acha aí dessa inflação. A gente vai ter também PMIs aí do setor industrial, oferta de empregos JOLTS de maio, variação de empregos privados ADP de junho, e a gente vai ter uma noção ali de como está a economia americana. E na quinta-feira a gente vai ter payroll, tá? A gente vai ter PMI do setor de serviços. Então,
A gente vai ter, pessoal, uma semana extremamente agitada e com dados que vão confirmar se a gente está entrando numa recessão nos Estados Unidos ou não. Tá? Não vão confirmar, né? Para confirmar, a gente vai ter que ter mais uma revisão do PIB aí do segundo trimestre. Agora a gente vai ter que ter revisão do PIB do segundo trimestre. Mas os dados aqui, pessoal, são extremamente importantes. A semana que vem a gente vai ter feriado na sexta-feira, então é muito provável que, dependendo de como os dados venham, os investidores não queiram ir posicionados para o feriado, tá? Então, semana que vem tende a ser uma semana bastante agitada para o mercado americano. Mas o que está salvando o Bitcoin é a análise de sentimento, pessoal. Quando a gente vai aqui para o TRDR, a gente vê que o long short ratio segue lá em 0,56, ou seja, temos praticamente duas pessoas apostando que o Bitcoin vai cair para cada pessoa que aposta, que ele vai subir. Geralmente, quando a maioria aposta na queda do mercado, ele vai para cima, tá? E então a gente vê aqui que tem uma maior probabilidade de, no curto prazo, o Bitcoin subir. E para descobrir até onde seria essa subida, a gente tem que ir aqui para os indicadores de sentimento da HighBlock e ver onde está o nível de liquidez. E a gente vê que a plataforma da HighBlock Capital continua estimando que a maior parte da liquidez desse pessoal que está apostando na queda está ali na região dos 109.100. Tá? Então, teríamos aí uma maior probabilidade de o Bitcoin subir ali nos 109.100. Além disso, a gente também tem que olhar as principais altcoins. A coisa não tá legal para as altcoins, viu, pessoal? Dominância aí. Teve um dia de leve queda, mas não ajuda muito, tá? Ela não cai ali abaixo dos 65 e com isso é muito difícil a gente ter as altcoins performando bem, tá? Ethereum, meus amigos. Ethereum, na minha visão, nesse cenário aí de inflação voltando a subir, eu não sei não, viu? Tô achando que a Ethereum aqui ela vai falhar esse ombro cabeça ombro invertido ali com alvo nos $2.700. Ontem eu estava muito otimista, até ontem eu estava otimista que a Ethereum poderia ir, mas depois de ver esse dado mostrando a inflação mais importante, que é a que o Fed olha para decidir os juros vindo acima do esperado, eu já não estou mais acreditando ali na Ethereum 2.700 não, a não ser que sair algo aí muito surpreendente. Tem que acontecer algo muito bom nos próximos dias, tá? E muito cuidado, porque se a Ethereum romper para baixo, a região dos $2.400, ela vai formar ali um ombro cabeça ombro, né? Que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se a gente fizer uma projeção aqui no gráfico de uma hora, o alvo vai ser na região dos 2.254. Então fiquem de olho, porque não pode a Ethereum romper os 2.400 para baixo, tá? Solana, meus amigos, Solana segue aí andando de lado nas últimas horas, tá? Eu não consigo aqui ver padrões muito confiáveis. Posso forçar a barra aqui para desenhar aqui uma cunha, né? Mas assim, sinceramente, tá? Eu não sei. Não estou sentindo muita confiança. A gente ainda não teve rompimento, tá? Nos tempos gráficos menores. Nos tempos gráficos maiores, pessoal, a Solana segue numa situação difícil, tá? Porque nas semanas passadas aí ela parecia, nos dias anteriores, ela parecia estar formando ali um ombro cabeça ombro no meio daquele cenário todo de Irã, Israel, né, o mercado ali apreensivo, e a Solana não conseguiu desfazer esse ombro cabeça ombro com força aqui, tá? Ela não conseguiu dar sinais aí de que ela vai subir mesmo. Para ela desfazer isso aqui, ela teria que romper o ombro direito para cima ali, os $170, e não está dando sinais, está dando sinais aí de que ela pode acabar aí testando a região ali dos $105 se a gente continuar nesse cenário ruim, tá? ADA Cardano tá sem padrões gráficos novos por enquanto. BNB, meus amigos, também aí sem padrões gráficos. Aliás, BNB parece também estar no cenário do ombro cabeça ombro aqui, tá? Por enquanto a gente não tem aí uma sinalização mais clara de movimentação, mas temos que ficar de olho, porque se ela começar a descer aí nos próximos dias, ela pode buscar esse alvo, tá? XRP também está na mesma situação. Dogecoin também na mesma situação. Tron está andando de lado. A Tron é uma das poucas aí que não tem reagido muito. Token Ton do Telegram também aí andando de lado nos últimos dias. Está sem padrões muito confiáveis. Parecia estar fazendo um ombro cabeça ombro invertido ali, mas não está conseguindo ir. Está igual a Ethereum. Avax, pessoal, também aí andando de lado nas últimas horas, sem padrões gráficos novos. Aave também aí andando de lado, ainda acima da linha de tendência de alta, mas está meio fraquinho isso aqui, viu? Tá com cara de que ela vai acabar rompendo isso aí se o mercado não reagir logo. Sui, por enquanto, aí sem padrões gráficos novos, tá? NIR também sem padrões gráficos novos por enquanto. A outra moeda importante que eu sempre tenho que falar aqui é a Chainlink, né? Que é uma moeda aí que muita gente gosta. Chainlink, pessoal, parece ter rompido para baixo nas últimas horas, um topinho duplo com alvo lá nos $12,26. Então a situação da Chainlink
não está nada legal. No geral, pessoal, o que eu vejo é a situação ficou ruim, tá? O caldo azedou, vamos dizer assim, porque a gente agora tem dados mostrando a inflação finalmente sentindo os efeitos das tarifas. Ah, Tainan, mas vai ter acordo comercial com a China, sim, mas tem uma tarifa base de 10% que Donald Trump implantou para todos os países do mundo aí quando ele fez aquele tarifaço no início de abril, e essas tarifas continuam valendo, tá? Então, produtos estão chegando mais caros nos Estados Unidos. Isso aí a gente vai ter que ver de perto, tá? E outra coisa também, pessoal, que não tá muito legal, tá? O petróleo ele devolveu uma boa parte da alta, mas, por exemplo, um mês atrás aí, o petróleo estava na casa dos US$ 61, agora está na casa dos 67. A gente está chegando agora no verão americano, em julho, a época que o pessoal viaja. Isso aumenta o consumo de petróleo mundial, tá? Isso geralmente, combinado aí com o preço de petróleo um pouco mais alto, pode ser o gatilho aí para a gente ter mais um movimento aí na inflação, tá? Então não tá nada legal isso que está acontecendo. No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos um excelente final de semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.